Olá, gente. Como vocês vão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Como estão a saúde, a família? Eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Meus amigos, aqueles que estejam me ouvindo, aqueles que não me conhecem, que vão conhecer, um abraço para cada um de vocês. Divulgue esse vídeo, espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, nos grupos de família, se você puder, se você quiser, é lógico, para cada um ficar aí também inteirado do assunto. Sim, vamos entrar no assunto. O assunto é um assunto muito complicado, melindroso, um assunto que vai ao encontro daquilo que as pessoas acreditam, que os crentes acreditam. Então a minha pergunta é essa: Jesus, ele já voltou? Ele já veio? Por que eu pergunto isso? Tem muita gente querendo saber disso. Eu sei que a boa parte dos crentes, as boa parte dos evangélicos, acredita que Jesus ainda não veio e vai voltar. Mas a minha pergunta é baseada em 2 versículos que eu vou mostrar para você, que está aqui em Mateus, onde Jesus está falando sobre a sua vinda. Onde ele está falando isso? Capítulo 24 de Mateus. Jesus estava, aí diz ali que Jesus estava no templo, lá em Jerusalém, juntamente com seus discípulos. E Jesus sai de dentro do templo. E os discípulos de Jesus, logo depois que Jesus sai de dentro do templo, os discípulos de Jesus querem apresentar o templo a Jesus e mostra o templo para Jesus. Aí ali fala, no capítulo 24, que Jesus fala para os discípulos que aquele templo ali, aquele templo iria ser derrubado. E aquele templo não ficaria pedra sobre pedra, derrubaria, cairia todas as pedras. Se fosse hoje poderia ser tijolos ou bloco, né? Mas é pedra, o que ela está falando. Então, mas Jesus está dizendo que vai ser derrubado aquele templo. Porém, Jesus sai, logo depois da conversa com os discípulos, Jesus sai e vai ao monte. O monte que Jesus foi é o Monte das Oliveiras. E chegando lá no Monte das Oliveiras, aí os discípulos, eles ficam admirados pelo que Jesus disse que aquele templo iria ser derrubado, né? E eles perguntam a Jesus, e indagam Jesus e perguntam para Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer isso? E quando vai ser a tua vinda? E o fim do mundo? A pergunta dos discípulos é: quando vai acontecer essas coisas? E quando vai ser a vinda dele e o fim do mundo? No capítulo 24 de Mateus. E Jesus vai dizer para eles o que vai acontecer antes da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus ali, ele diz várias coisas para o discípulo. O capítulo todinho, 24 de Mateus, entra no capítulo 26 também de Mateus,
falando sobre o que vai acontecer antes da sua vinda e do fim do mundo. E ele fala que vai acontecer terremoto em vários lugares, vai acontecer nação contra nação, quer dizer, guerra entre nações, uma nação contra a outra, vai acontecer fome, peste, guerra, e várias e outras coisas que vai acontecer com a humanidade antes da sua vinda. É essa a minha pergunta. Jesus está falando que antes da vinda dele vai acontecer várias coisas, da qual você também já sabe, eu já sei quais são as coisas que vai acontecer, que a gente aprendemos a vida inteira. Mas a minha pergunta é, Jesus fala no capítulo ainda 24, capítulo 24 de Mateus, e versículo 38, Jesus está dizendo, e ele disse várias coisas, e Jesus no capítulo 24, o versículo 34, Jesus diz assim para os discípulos dele: em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer, depois de Jesus decorrer várias coisas que iria acontecer ali em Israel, antes da sua vinda e antes do fim do mundo, ele fala, aí ele diz no versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Veja, a minha pergunta onde está? Jesus diz aqui no versículo 34, que tudo aquilo que ele está dizendo para trás do versículo, que tudo aquilo que ele está decorrendo e dizendo que vai acontecer com a humanidade, vai acontecer com o seu povo, aquela geração não vai passar antes da sua vinda. Se ele está dizendo que aquela geração não vai passar antes da geração, quer dizer, não vai acabar aquela geração antes da sua vinda. Então isso quer dizer o quê? Pelo que está escrito, está aqui dizendo Jesus que antes da geração acabar, ele vai vir. É isso que eu entendo aqui. Antes de ele vir, a geração não acaba. Porém, hoje, eu sei que aquela geração já acabou. Não existe mais aquela geração. Aquela geração já foi. Você concorda? Que a geração da época de Jesus não existe mais? Ou eles ainda estão vivos? Será que eles ainda estão de pé? Será que eles estão escondidos em algum lugar? Ou Jesus se enganou quando ele disse? Ele fala, vou dizer de novo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. As coisas que ele estava dizendo. Então, antes da vinda dele, aquela geração e tudo que ele estava falando, aquela geração ainda ia continuar ali. No capítulo 16 do mesmo livro de Mateus, capítulo 16 do mesmo livro de Mateus, veja o que Jesus está dizendo. E ele está falando sobre a sua vinda, a vinda com seus anjos. E ele diz, pode olhar lá no texto, capítulo 16. Você pode ler capítulo 16 a partir do verso 24 por diante. Mas eu vou ler para você aqui o versículo de número 28, que ele diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem
no seu reino. Ele está dizendo que daqueles que está ali ouvindo ele, alguns daqueles que está ali ouvindo não vão provar a morte, não vão morrer antes dele vir. Quer dizer, antes dele vir, as pessoas, alguns dali ainda vai estar vivo. Quer dizer, o que eu quero que você veja o contexto comigo. Aquelas pessoas ainda continuam vivas? Aquelas pessoas que estavam com Jesus naquela época, algumas pessoas, como Jesus está dizendo, ainda está vivo? Aonde eles estão? É o que eu quero perguntar para você. Jesus já veio? Ou esses versículos não sei, está fora de contexto? Está mentindo? Ou Jesus se enganou? Ou Jesus estava enganado quando estava falando isso? Você pode me responder essa pergunta? Você pode perguntar ao seu mestre, o seu pastor, se Jesus já veio? Mostra para ele esses versículos. Olha, capítulo 16 de Mateus e versículo 38 ou 28. Mateus 16 e 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem. Quer dizer, aquelas pessoas, alguns, vai ver Jesus vindo. É engraçado? É o que está escrito aqui. Alguns de vocês não vão morrer, até que veja o Filho do Homem vindo na sua... O Filho do Homem no seu reino, vindo. E o capítulo de número 24 fala: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então a minha pergunta ao seu pastor, veja se ele explica isso para você. Ou você não pode perguntar isso ao seu pastor, ou você tem medo de perguntar. Não tenha medo, se informe, é sobre uma coisa muito séria. Pergunte para ele sobre esses dois versículos do capítulo 16. Capítulo 16, versículo 28. E capítulo 24. E versículo 34 de Mateus. Pergunte para ele se esse versículo já se cumpriu ou ainda vai se cumprir. Porque se vai se cumprir ainda, tem as pessoas que ali estavam ouvindo Jesus, alguns não morreram ainda. Ou, aqui no capítulo 24, aquela geração também não morreu ainda. Responda para mim. Que Deus abençoe. Tira essa dúvida para a gente. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, e que você esteja bem. Um abraço e até logo.